Milionário recebe mensagem inusitada de mendiga negra após solicitar prato simples. Em um dia ensolarado em Porto Alegre, Leandro Vasques, um empresário de sucesso, despedia-se da agitação do seu mundo corporativo. Suas camisas de grife e o carro luxuoso não eram suficientes para apagar o cansaço que se acumulava em seu peito. Era como se cada reunião, cada decisão, cada e-mail trouxesse um peso ainda maior. Após ouvir rumores sobre uma barraca no interior do Rio Grande do Sul, famosa por seu prato caseiro que prometia conforto, ele decidiu fazer uma pausa. A promessa de uma refeição simples, envolta em carinho e tradição, parecia a resposta que ele tanto buscava. Ao chegar em São Francisco de Paula, o ar fresco das montanhas abraçou o rosto de Leandro. Uma sensação que há muito não experimentava. A barraca de Débora era pequena, mas vibrante, com cores que dançavam. Entre o verde e o amarelo, as fumaças de temperos pairavam no ar como sinfonias de aromas. Débora, uma mulher de olhar forte e mãos calejadas, estava atrás do balcão, servindo aquele famoso prato que tinha a fama de curar almas. Ao se sentar, Leandro observou a movimentação ao seu redor. O lugar estava cheio. Risadas, conversas e histórias fluíam como um rio. Com um sorriso, Débora trouxe a comida, e o primeiro garfada foi como um abraço quente. Mas, enquanto mergulhava naquelas memórias de infância, uma carta misteriosa deslizou de sua jaqueta. A folha amarelada parecia antiga, como se estivesse guardada por muito tempo. Com o coração acelerado, ele abriu a carta. Era de seu irmão, André, que desaparecera há 20 anos. Suas palavras trouxeram à tona sentimentos há muito enterrados, segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Leandro, se você estiver lendo isso, saiba que estou mais perto do que você imagina. O ambiente acolhedor da barraca agora parecia se fechar ao redor dele. Débora, ao perceber a intensidade da situação, aproximou-se. Com um olhar compreensivo, ofereceu-se para ouvir sua história. Leandro, entre lágrimas e sussurros, começou a falar sobre a dor do desaparecimento do irmão e suas tentativas frustradas de seguir em frente. A atmosfera leve da barraca transformou-se em um espaço de revelações. Débora compartilhou o que sabia sobre André. Uma vida marcada por escolhas difíceis e um passado conturbado que muitos na comunidade conheciam, mas poucos se atreviam a discutir. Enquanto a noite caía, o som de vozes e risadas se misturava aos toques pesados da revelação. O que começou como uma busca por normalidade transformou-se em um mar de emoções. As pessoas na barraca, agora envolvidas na conversa, mostravam apoio. A comunidade inteira parecia estar ouvindo, atentamente. Olhares se cruzavam, sussurros de compreensão se espalhavam. Mas no final da noite, as palavras de Débora pairaram no ar como um eco inquietante. André pode estar mais perto do que você imagina. Seria esse um novo começo para Leandro? O passado o esperava, mas ele sabia que o reencontro poderia abrir velhas feridas. As cicatrizes estavam à vista, mas seria possível curá-las? A história que começou com um sonho de um prato recheado de amor agora se transformava em uma jornada emocional que ele nunca poderia ter antecipado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
As palavras de Débora ainda ecoavam na mente de Leandro. Ele sentia um turbilhão de emoções, mas as mensagens do passado estavam se tornando palavras e sussurros cada vez mais intensos. E ali, naquela barraca, cercado por aromas e risos, ele sentiu que algo estava prestes a mudar. O ar ficou pesado, como se a própria atmosfera estivesse segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. Enquanto ele falava sobre seu irmão, um homem desconhecido adentrou a barraca. Ele tinha uma presença imponente, os olhos fixos em Leandro, um olhar que parecia saber mais do que deveria. O ambiente, uma vez acolhedor, agora parecia ameaçador. O murmúrio das vozes parou e o inesperado silêncio tomava conta do lugar. O homem caminhou até o balcão, sem desviar o olhar de Leandro. Débora, percebendo a mudança, fendeu os olhos. "O que você quer aqui?" ela falou, sua voz firme, mas com um toque de preocupação. "Eu vim falar com ele." O homem respondeu, a voz profunda e cheia de gravidade. "Eu sou Rafael, um amigo do André." Leandro sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Seu corpo ficou duro. "O que você sabe sobre meu irmão?" A pergunta saiu entre dentes cerrados, carregada de desespero. Rafael hesitou por um momento, olhando ao redor antes de se aproximar. "André, ele não está longe, mas o que eu tenho que te contar é complicado. Ele está em perigo." O coração de Leandro disparou. Perigo? O que aconteceu com ele? Rafael respirou fundo, mas antes de falar, alguém gritou de fora da barraca. Um barulho ensurdecedor, como um vidro quebrando. As pessoas se agitaram, olhares de preocupação e curiosidade se cruzando. O pânico começou a se espalhar. "Vamos para fora agora!" gritou Débora, movendo-se rapidamente em direção à saída. Leandro seguiu, seus olhos fixos em Rafael. Assim que pisaram do lado de fora, o cenário era caótico. Um carro escuro estava parado, e sombras se moviam em sua direção. A luz da lua refletia a tensão no ar. Alguém estava gritando, as vozes misturadas em um frenesi. Então, sem aviso, uma mulher surgiu do lado do carro, com uma expressão de dor e raiva. "Onde está o André?" ela gritou, a voz trêmula, mais alta. "Eu sei que você tem informações sobre ele." O coração de Leandro disparou novamente. Ele nunca a viu antes, mas havia algo familiar. Ela olhava para Rafael com um desespero que cortava como faca. "Calma, calma!" Rafael gritou, tentando acalmar a situação. "Precisamos conversar." A mulher ignorou sua tentativa. "André nunca deveria ter se envolvido com você. Ele não é seu brinquedo." "O que está acontecendo?" Leandro, atravessado entre a preocupação e a confusão, perguntou. Rafael olhou para Leandro, os olhos cheios de uma emoção que ele não conseguia decifrar. "A história de André é mais complicada do que eu pensei. Ele entrou em uma situação obscura, e agora, se não agirmos, vamos perder ele para sempre." As palavras de Rafael penetraram em Leandro como uma punhalada. O que ele achou que era uma busca por informações simples estava se transformando em uma luta por vida ou morte. E nesse momento, ele percebeu que a verdade sobre André não era apenas sobre reencontrar um irmão desaparecido. Era sobre um mundo de segredos que poderia fechar as portas dos poucos laços que ele ainda mantinha. Ele olhou novamente para a mulher. A fúria em seus olhos, a dor em seu coração, o que mais ele ainda não sabia. Leandro sentiu um aperto no peito e a incerteza encheu sua mente. O que viria a seguir seria uma luta por respostas, mas também uma busca por seu próprio espaço em um labirinto de verdades ocultas. E agora, mais do que nunca, ele precisava saber: André realmente estava perto? Ou a sombra de um passado sombrio o havia afastado para sempre? Leandro estava paralisado.
O que ele achou que seria uma simples conversa sobre seu irmão agora parecia um pesadelo. Rafael olhava para a mulher com um olhar de preocupação. Leandro sentiu um nó na garganta. Perigo? O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas e raiva, piscou para Rafael. O que você fez, Rafael? O que você não fez? Ela estava prestes a explodir, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O ar ao redor deles estava pesado, uma tensão palpável que fazia todos se agacharem. Calma, eu só... Rafael abriu as mãos em um gesto de rendição, mas Leandro não queria ouvir. Ele sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. Quem é você? E o que aconteceu com meu irmão? Ele gritou, a voz cheia de desespero. Sou Clara, a mulher respondeu, a voz tremendo. E André, ele não estava apenas desaparecido. Ele se envolveu em algo sério, algo que pode ter lhe custado a vida. E eu sou a última pessoa que viu André. Precisamos agir já. As palavras de Clara cortaram como uma faca. O que você quer dizer com isso? O coração de Leandro batia forte, cada batida ecoando em sua cabeça. O silêncio da multidão da barraca se transformou em murmúrios nervosos. Olhares preocupados passaram de um para o outro. Ele se meteu com gente perigosa. E agora eles estão atrás de mim. E posso estar trazendo isso para você também. Clara gesticulou, seu olhar frenético girando entre os rostos confusos. Se não a gente correr, vão nos encontrar. Antes que Leandro pudesse processar aquela revelação chocante, um barulho estrondoso ressoou atrás deles. O vidro de um carro explodiu em 1000 pedaços. Um carro escuro, por janelas fumadas, acelerou em direção à barraca, quebrando a atmosfera que havia sido carregada de segredos. O caos se instalou. Leandro sentiu que sua vida havia mudado em um instante. A adrenalina tomou conta. Enquanto ele puxava Clara para longe do carro, Rafael se posicionou na frente dele. Precisamos sair daqui, agora! O que estava acontecendo? Ele se sentiu como se estivesse em um filme, mas a realidade era muito mais aterrorizante. Leandro! Gritou Débora, que havia saído da barraca com o rosto pálido. O que está acontecendo? É uma emergência. Temos que ir. Ele olhou nos olhos de Clara. Algo em seu olhar fez seu estômago revirar. Uma mistura de desespero e uma verdade dolorida que ele não estava pronto para enfrentar. Ela não era apenas uma pessoa comum. Havia algo mais profundo e sombrio em sua expressão. Assim que eles se afastaram do carro, Clara de repente se virou. Seu olhar fixo em Leandro havia uma hesitação em sua voz, algo que fazia o ar parecer mais pesado. O carro parou e sombras saíram dele, cercando a área. O pânico tomou conta novamente. O que você quer dizer com isso? A voz de Leandro tremeu, a necessidade de entender o que estava acontecendo gigante dentro dele. Clara estava prestes a abrir a boca novamente, quando uma das sombras os alcançou. Um homem alto, de presença imponente, surgiu da escuridão. Clara, você não deveria estar aqui! A voz dele era profunda e autoritária. Leandro olhou para ela, o coração disparando. O que mais ele não sabia? O que está acontecendo? O que você tem a ver com meu irmão? Leandro sentiu as mãos trêmulas. Ele estava prestes a se deparar com uma verdade que poderia mudar tudo. A história dele e o que aconteceu com André estava prestes a se revelar. E a tensão era insuportável. Clara olhou para Leandro e disse, com lágrimas nos olhos, eu sou mais do que você pode imaginar. A verdade é muito maior do que a gente sonhou. Você precisa estar preparado para ouvir. E assim, o mistério pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a romper em uma tempestade. O que mais ele ainda não sabia? Leandro estava paralisado. O que ele achou que seria uma simples conversa sobre seu irmão agora parecia um pesadelo. Rafael olhava para Clara com um olhar de preocupação.
Leandro sentiu um nó na garganta. Perigo? O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. Eu sou Clara, a mulher respondeu, a voz tremendo. E André, ele não estava apenas desaparecido. Ele se envolveu em algo sério, algo que pode ter lhe custado a vida. E eu sou a última pessoa que viu André. Precisamos agir já. As palavras de Clara cortaram como uma faca. O que você quer dizer com isso? O coração de Leandro batia forte, cada batida ecoando em sua cabeça. O silêncio da multidão da barraca se transformou em murmúrios nervosos. Olhares preocupados passaram de um para o outro. Ele se meteu com gente perigosa. E agora eles estão atrás de mim, e posso estar trazendo isso para você também. Clara gesticulou, seu olhar frenético, girando entre os rostos confusos. Se não a gente correr, vão nos encontrar. Antes que Leandro pudesse processar aquela revelação chocante, um barulho estrondoso ressoou atrás deles. O vidro de um carro explodiu em 1000 pedaços. Um carro escuro, com janelas fumadas, acelerou em direção à barraca, quebrando a atmosfera que havia sido carregada de segredos. O caos se instalou. Leandro sentiu que sua vida havia mudado em um instante. A adrenalina tomou conta enquanto ele puxava Clara para longe do carro. Rafael se posicionou na frente dele. Precisamos sair daqui, agora. O que estava acontecendo? Ele se sentiu como se estivesse em um filme, mas a realidade era muito mais aterrorizante. Leandro! Gritou Débora, que havia saído da barraca com o rosto pálido. O que está acontecendo? É uma emergência. Temos que ir. Ele olhou nos olhos de Clara. Algo em seu olhar fez seu estômago revirar. Uma mistura de desespero e uma verdade dolorida que ele não estava pronto para enfrentar. Ela não era apenas uma pessoa comum. Havia algo mais profundo e sombrio em sua expressão. Assim que eles se afastaram do carro, Clara de repente se virou. Seu olhar fixo em Leandro agora era diferente. Você precisa saber. Pode haver mais em nossa conexão do que você imagina. Eu não sou apenas amiga do André. Havia uma hesitação em sua voz, algo que fazia o ar parecer mais pesado. O carro parou e sombras saíram dele, cercando a área. O pânico tomou conta novamente. O que você quer dizer com isso? A voz de Leandro tremeu, a necessidade de entender o que estava acontecendo gigante dentro dele. Clara estava prestes a abrir a boca novamente quando uma das sombras os alcançou. Um homem alto, de presença imponente, surgiu da escuridão. Clara, você não deveria estar aqui. A voz dele era profunda e autoritária. Leandro olhou para ela, o coração disparando. O que mais ele não sabia? Você está em perigo, não pode estar aqui. Ele continuou, impaciente. Clara olhou para Leandro, e algo nos olhos dela o alertou. Você precisa confiar nele. Ele é a chave para tudo isso. Leandro estava confuso. Que chave? O que você está dizendo? O que é essa história? Rafael exigiu, mas o homem curtia cada palavra e não parecia se importar. Você precisa entender, Leandro, e o tempo está acabando, Clara falou, apertando a mão dele. Mas então, em um movimento rápido e imprevisível, o homem puxou Clara para trás. Basta! Você não pode fazer isso, Clara! A tensão explodiu em frações de segundo. Clara, que antes parecia frágil, exibiu força. Não faça isso. Ele precisa saber a verdade. Ela olhou profundamente nos olhos de Leandro, que sentiu um frio percorrer sua espinha. Foi então que o homem revelou um pequeno dispositivo e, com um movimento rápido, disparou uma luz intensa. Se você quiser saber a verdade, vai ter que pagar por isso. E em um instante a atmosfera se transformou. Leandro sentiu um puxão no peito, a verdade que ele tanto buscava. Estava prestes a se revelar. Clara estremeceu quando a luz a tocou. Nesse momento, tudo fez sentido. Ou não fez.
Entre luzes ofuscantes e gritos confusos, Leandro viu Clara cair e o homem olhou diretamente para ele. Você não imaginava que ela era a verdadeira causa de todo esse caos, não é? O mundo pareceu congelar. O que ele acabou de ouvir? O desespero aumentou e as palavras do homem ecoaram em sua mente. Clara não era quem ele pensava que era? E por que isso o feria tanto? O caos ao seu redor se intensificou. Corações batiam, vozes gritavam, mas tudo o que Leandro conseguia pensar era que a mulher com quem ele havia se conectado em um momento tão frágil agora parecia uma estranha. Ele se virou, sentindo-se perdido. Uma venda de dúvida caiu sobre ele. A verdade nunca é simples, e as sombras estavam muito mais profundas do que ele poderia imaginar. Quais segredos estavam escondidos sob camadas de mentiras? E, acima de tudo, quem era Clara de verdade? Enquanto a realidade se fragmentava, Leandro percebeu que a luta estava apenas começando. Leandro estava paralisado. O que ele achou que seria uma simples conversa sobre seu irmão, agora parecia um pesadelo. Rafael olhava para Clara com um olhar de preocupação. Leandro sentiu um nó na garganta. Perigo? O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. Eu sou Clara, a mulher respondeu, a voz tremendo. E André, ele não estava apenas desaparecido. Ele se envolveu em algo sério, algo que pode ter lhe custado a vida. E eu sou a última pessoa que viu André. Precisamos agir já. As palavras de Clara cortaram como uma faca. O que você quer dizer com isso? O coração de Leandro batia forte, cada batida ecoando em sua cabeça. O silêncio da multidão da barraca se transformou em murmúrios nervosos. Olhares preocupados passaram de um para o outro. Ele se meteu com gente perigosa. E agora eles estão atrás de mim. E posso estar trazendo isso para você também. Clara gesticulou, seu olhar frenético girando entre os rostos confusos. Se não a gente correr, vão nos encontrar. Antes que Leandro pudesse processar aquela revelação chocante, um barulho estrondoso ressoou atrás deles. O vidro de um carro explodiu em 1000 pedaços. Um carro escuro, com janelas fumadas, acelerou em direção à barraca, quebrando a atmosfera que havia sido carregada de segredos. O caos se instalou. Leandro sentiu que sua vida havia mudado em um instante. A adrenalina tomou conta, enquanto ele puxava Clara para longe do carro. Rafael se posicionou na frente dele. Precisamos sair. Daqui agora. O que estava acontecendo? Ele se sentiu como se estivesse em um filme, mas a realidade era muito mais aterrorizante. Leandro! Gritou Débora, que havia saído da barraca com o rosto pálido. O que está acontecendo? É uma emergência. Temos que ir. Ele olhou nos olhos de Clara. Algo em seu olhar fez seu estômago revirar. Uma mistura de desespero e uma verdade dolorida que ele não estava pronto para enfrentar. Ela não era apenas uma pessoa comum. Havia algo mais profundo e sombrio em sua expressão. Assim que eles se afastaram do carro, Clara, de repente, se virou. Seu olhar fixo em Leandro agora era diferente. Você precisa saber. Pode haver mais em nossa conexão do que imagina. Eu não sou apenas amiga do André. Havia uma hesitação em sua voz. Algo que fazia o ar parecer mais pesado. O carro parou. E sombras saíram dele, cercando a área. O pânico tomou conta novamente. O que você quer dizer com isso? A voz de Leandro tremeu. A necessidade de entender o que estava acontecendo gigante dentro dele. Clara estava prestes a abrir a boca novamente quando uma das sombras os alcançou. Um homem alto, de presença imponente, surgiu da escuridão. Clara, você não deveria estar aqui. A voz dele era profunda e autoritária. Leandro olhou para ela, o coração disparando. O que mais ele não sabia?
Você está em perigo, não pode estar aqui. Ele continuou impaciente. Clara olhou para Leandro e algo nos olhos dela o alertou. Você precisa confiar nele. Ele é a chave para tudo isso. Leandro estava confuso. Que chave? O que você está dizendo? O que é essa história? Rafael exigiu, mas o homem curtia cada palavra e não parecia se importar. Você precisa entender, Leandro, e o tempo está acabando, Clara falou, apertando a mão dele. Mas então, em um movimento rápido e imprevisível, o homem puxou Clara para trás. Basta! Você não pode fazer isso, Clara! A tensão explodiu em frações de segundo. Clara, que antes parecia frágil, exibiu força. Não faça isso! Ele precisa saber a verdade. Ela olhou profundamente nos olhos de Leandro, que sentiu um frio percorrer sua espinha. Um segundo depois, a atmosfera se transformou. O homem olhou para Leandro e disse: André nunca desapareceu. Ele finge estar morto, e você é o único que pode ajudá-lo a conseguir o que ele quer. Leandro sentiu como se o chão estivesse desmoronando. O que você está dizendo? Ele finge estar morto? Sim, e a única razão pela qual ele não veio até você é porque ele não pode. Precisa que você faça isso por ele. Fazer o quê? A voz de Leandro estava cheia de desespero. Ele se sentia perdido. O homem respirou fundo, como se estivesse revelando um segredo antigo que ninguém mais deveria saber. Ele se envolveu com pessoas perigosas e pegou o caminho errado. Mas ainda há tempo para ele. Você precisa convencê-lo de que ainda vale a pena lutar. André não sabe que você ainda se importa, Leandro. Ele pensa que você o abandonou. O silêncio no ar parecia pesado. Clara olhou para Leandro, seus olhos cheios de algo difícil de decifrar, uma mistura de dor e esperança. Se ele se afundar mais, será tarde demais para salvá-lo. E nesse momento, Leandro percebeu que a luta não era apenas por um reencontro, mas por salvar seu irmão de um abismo que ele mesmo havia criado. Ele olhou para o homem, sua expressão de determinação agora mais forte. Precisamos encontrá-lo. Onde está ele? O momento antes da resposta pareceu um filme em câmera lenta. O homem olhou intensamente para Leandro. Ele está mais perto do que você imagina. Mas para chegar até ele você terá que enfrentar a verdade sobre sua própria vida. André e você têm mais em comum do que pensam. Agora tudo estava confuso. Que mais o homem sabia? Que verdade era essa? Clara impulsionou, segura de sua decisão, enquanto Leandro sentia seu coração acelerar. Ele estava prestes a entrar em um caminho que poderia arruinar tudo o que conhecia. A luta pela verdade e pela vida do irmão não havia feito mais do que começar. E a cada passo que davam, o peso do passado ameaçava derrubá-lo. O que viria a seguir seria tudo menos previsível. Leandro estava paralisado. O que ele achou que seria uma simples conversa sobre seu irmão agora parecia um pesadelo. Rafael olhava para Clara com um olhar de preocupação. Leandro sentiu um nó na garganta. Perigo? O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. Eu sou Clara, a mulher respondeu, a voz tremendo. E André, ele não estava apenas desaparecido. Ele se envolveu em algo sério. Algo que pode ter lhe custado a vida. E eu sou a última pessoa que viu André. Precisamos agir já. As palavras de Clara cortaram como uma faca. O que você quer dizer com isso? O coração de Leandro batia forte, cada batida ecoando em sua cabeça. O silêncio da multidão da barracas transformou em murmúrios nervosos. Olhares preocupados passaram de um para o outro. Ele se meteu com gente perigosa e agora eles estão atrás de mim. E posso estar trazendo isso para você também. Clara gesticulou, seu olhar frenético girando entre os rostos confusos. Se não a gente correr, vão nos encontrar.
Antes que Leandro pudesse processar aquela revelação chocante, um barulho estrondoso ressoou atrás deles. O vidro de um carro explodiu em 1000 pedaços. Um carro escuro, com janelas fumadas, acelerou em direção à barraca, quebrando a atmosfera que havia sido carregada de segredos. O caos se instalou. Leandro sentiu que sua vida havia mudado em um instante. A adrenalina tomou conta enquanto ele puxava Clara para longe do carro. Rafael se posicionou na frente dele. Precisamos sair daqui agora. O que estava acontecendo? Ele se sentiu como se estivesse em um filme, mas a realidade era muito mais aterrorizante. Leandro! Gritou Débora, que havia saído da barraca com o rosto pálido. O que está acontecendo? É uma emergência. Temos que ir. Ele olhou nos olhos de Clara. Algo em seu olhar fez seu estômago revirar. Uma mistura de desespero e uma verdade dolorida que ele não estava pronto para enfrentar. Ela não era apenas uma pessoa comum. Havia algo mais profundo e sombrio em sua expressão. Assim que eles se afastaram do carro, Clara de repente se virou. Seu olhar fixo em Leandro agora era diferente. Você precisa saber. Pode haver mais em nossa conexão do que imagina. Eu não sou apenas amiga do André. Havia uma hesitação em sua voz, algo que fazia o ar parecer mais pesado. O carro parou e sombras saíram dele, cercando a área. O pânico tomou conta novamente. O que você quer dizer com isso? A voz de Leandro tremeu, a necessidade de entender o que estava acontecendo gigante dentro dele. Clara estava prestes a abrir a boca novamente, quando uma das sombras os alcançou. Um homem alto, de presença imponente, surgiu da escuridão. Clara, você não deveria estar aqui. A voz dele era profunda e autoritária. Leandro olhou para ela, o coração disparando. O que mais ele não sabia? Você está em perigo, não pode estar aqui. Ele continuou, impaciente. Clara olhou para Leandro e algo nos olhos dela o alertou. Você precisa confiar nele. Ele é a chave para tudo isso. Leandro estava confuso. Que chave? O que você está dizendo? O que é essa história? Rafael exigiu. Mas o homem curtia cada palavra e não parecia se importar. Você precisa entender, Leandro. E o tempo está acabando, Clara falou, apertando a mão dele. Mas então, em um movimento rápido e imprevisível, o homem puxou Clara para trás. Basta! Você não pode fazer isso, Clara. A tensão explodiu em frações de segundo. Clara, que antes parecia frágil, exibiu força. Não faça isso. Ele precisa saber a verdade. Emma olhou profundamente nos olhos de Leandro, que sentiu um frio percorrer sua espinha. Um segundo depois, a atmosfera se transformou. O homem olhou para Leandro e disse: André nunca desapareceu. Ele finge estar morto. E você é o único que pode ajudá-lo a conseguir o que ele quer. Leandro sentiu como se o chão estivesse desmoronando. O que você está dizendo? Ele finge estar morto? Sim, e a única razão pela qual ele não veio até você é porque ele não pode. Precisa que você faça isso por ele. Fazer o quê? A voz de Leandro estava cheia de desespero. Ele se sentia perdido. O homem respirou fundo, como se estivesse revelando um segredo antigo que ninguém mais deveria saber. Ele se envolveu com pessoas perigosas e pegou o caminho errado, mas ainda há tempo para ele. Você precisa convencê-lo de que ainda vale a pena lutar. André não sabe que você ainda se importa, Leandro. Ele pensa que você o abandonou. O silêncio no ar parecia pesado. Clara olhou para Leandro, seus olhos cheios de algo difícil de decifrar. Uma mistura de dor e esperança. Se ele se afundar mais, será tarde demais para salvá-lo. E nesse momento, Leandro percebeu que a luta não era apenas por um reencontro, mas por salvar seu irmão de um abismo que ele mesmo havia criado. Ele olhou para o homem. Sua expressão de determinação agora mais forte. Precisamos encontrá-lo. Onde está ele? O momento antes da resposta
pareceu um filme em câmera lenta. O homem olhou intensamente para Leandro. Ele está mais perto do que você imagina, mas para chegar até ele, você terá que enfrentar a verdade sobre sua própria vida. André e você têm mais em comum do que pensam. Antes que poderia compreender o que isso poderia significar, uma explosão abafada irrompeu do carro escuro. Um grupo de homens armados surgiu, cercando o local. O alvoroço virou pânico. Silêncio. Em meio ao caos, uma figura familiar surgiu atrás da multidão de armas. Era André. Leandro arregalou os olhos. Sua mente lutava para processar. O irmão de pé, mais magro e com um olhar distante. André! Ele gritou, mas a expressão do irmão era fria, como se ele não tivesse ouvido. Um dos homens armados apontou a arma para Clara. Diga a ele que se mantenha longe. E aí, o que era um reencontro se transformou em um pesadelo. A verdade começou a se desfazer diante de Leandro. Que jogo era aquele? André estava com aquelas pessoas? Eu não posso deixar que ele saiba quem eu realmente sou. André gritou, sua voz ecoando, como se cada palavra cortasse o ar. O que ele estava escondendo? A reviravolta foi dolorosa. Leandro percebeu que as ligações que acreditava ter com o irmão eram mais quebradas do que pensava. E com um semblante que misturava dor e raiva, tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Ele encarou Clara. O que você não está me contando? E a resposta poderia mudar tudo. O mundo de Leandro estava misturado em sombras e revelações. E a busca pela verdade agora parecia um labirinto que poderia engolir todos eles. Leandro estava paralisado. O que ele achou que seria uma simples conversa sobre seu irmão agora parecia um pesadelo. Rafael olhava para Clara com um olhar de preocupação. Leandro sentiu um nó na garganta. Perigo, o que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. Eu sou Clara, a mulher respondeu, a voz tremendo. E André? Ele não estava apenas desaparecido. Ele se envolveu em algo sério. Algo que pode ter lhe custado a vida. E eu sou a última pessoa que viu André. Precisamos agir já. As palavras de Clara cortaram como uma faca. O que você quer dizer com isso? O coração de Leandro batia forte, cada batida ecoando em sua cabeça. O silêncio da multidão da barraca se transformou em murmúrios nervosos. Olhares preocupados passaram de um para o outro. Ele se meteu com gente perigosa, e agora eles estão atrás de mim, e posso estar trazendo isso para você também. Clara gesticulou, seu olhar frenético girando entre os rostos confusos. Se não a gente correr, vão nos encontrar. Antes que Leandro pudesse processar aquela revelação chocante, um barulho estrondoso ressoou atrás deles. O vidro de um carro explodiu em 1000 pedaços. Um carro escuro, com janelas fumadas, acelerou em direção à barraca, quebrando a atmosfera que havia sido carregada de segredos. O caos se instalou. Leandro sentiu que sua vida havia mudado em um instante. A adrenalina tomou conta, enquanto ele puxava Clara para longe do carro. Rafael se posicionou na frente dele. Precisamos sair daqui, agora! O que estava acontecendo? Ele se sentiu como se estivesse em um filme, mas a realidade era muito mais aterrorizante. Leandro! Gritou Débora, que havia saído da barraca com o rosto pálido. O que está acontecendo? É uma emergência. Temos que ir. Ele olhou nos olhos de Clara. Algo em seu olhar fez seu estômago revirar. Uma mistura de desespero e uma verdade dolorida que ele não estava pronto para enfrentar. Ela não era apenas uma pessoa comum. Havia algo mais profundo e sombrio em sua expressão. Assim que eles se afastaram do carro, Clara de repente se virou. Seu olhar fixo em Leandro agora era diferente. Você precisa saber. Pode haver mais em nossa conexão do que imagina. Eu não sou apenas amiga do André. Havia uma hesitação em sua voz, algo que fazia o ar parecer mais pesado. O carro parou
e sombras saíram dele, cercando a área. O pânico tomou conta novamente. O que você quer dizer com isso? A voz de Leandro tremeu, a necessidade de entender o que estava acontecendo gigante dentro dele. Clara estava prestes a abrir a boca novamente quando uma das sombras os alcançou. Um homem alto, de presença imponente, surgiu da escuridão. Clara, você não deveria estar aqui. A voz dele era profunda e autoritária. Leandro olhou para ela, o coração disparando. O que mais ele não sabia? Você está em perigo. Não pode estar aqui. Ele. E você é o único que pode ajudá-lo a conseguir o que ele quer. Leandro sentiu como se o chão estivesse desmoronando. O que você está dizendo? Ele finge estar morto? Sim, e a única razão pela qual ele não veio até você é porque ele não pode. Precisa que você faça isso por ele. Fazer o quê? A voz de Leandro estava cheia de desespero. Ele se sentia perdido. O homem respirou fundo, como se estivesse revelando um segredo antigo que ninguém mais deveria saber. Ele se envolveu com pessoas perigosas e pegou o caminho errado, mas ainda há tempo para ele. Você precisa convencê-lo de que ainda vale a pena lutar. André não sabe que você ainda se importa, Leandro. Ele pensa que você o abandonou. O silêncio no ar parecia pesado. Clara olhou para Leandro, seus olhos cheios de algo difícil de decifrar. Uma mistura de dor e esperança. Se ele se afundar mais, será tarde demais para salvá-lo. E nesse momento, Leandro percebeu que a luta não era apenas por um reencontro, mas por salvar seu irmão de um abismo que ele mesmo havia criado. Ele olhou para o homem, sua expressão de determinação agora mais forte. Precisamos encontrá-lo. Onde está ele? O momento antes da resposta parecia um filme em câmera lenta. O homem olhou intensamente para Leandro. Ele está mais perto do que você imagina. Mas para chegar até ele, você terá que enfrentar a verdade sobre sua própria vida. André e você têm mais em comum do que pensam. Antes que pudesse compreender o que isso poderia significar, uma explosão abafada irrompeu do carro escuro. Um grupo de homens armados surgiu, cercando o local. O alvoroço virou pânico. Silêncio. Em meio ao caos, uma figura familiar surgiu atrás da multidão de armas. Era André. Leandro arregalou os olhos. Sua mente lutava para processar. O irmão, de pé, mais magro e com um olhar distante. André! Ele gritou, mas a expressão do irmão era fria, como se ele não tivesse ouvido. Um dos homens armados apontou a arma para Clara. Diga a ele que se mantenha longe. E aí o que era um reencontro se transformou em um pesadelo. A verdade começou a se desfazer diante de Leandro. Que jogo era aquele? André estava com aquelas pessoas? Eu não posso deixar que ele saiba quem eu realmente sou. André gritou, sua voz ecoando como se cada palavra cortasse o ar. O que ele estava escondendo? A reviravolta foi dolorosa. Leandro percebeu que as ligações que acreditava ter com o irmão eram mais quebradas do que pensava. E com um semblante que misturava dor e raiva, tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Ele encarou Clara. O que você não está me contando? E a resposta poderia mudar tudo. O mundo de Leandro estava misturado em sombras e revelações, e a busca pela verdade agora parecia um labirinto que poderia engolir todos eles. Eu sou sua irmã, Clara disse, a voz trêmula e dolorida. O impacto foi como um soco no estômago. O quê? Ele ficou paralisado. A revelação se instalou entre eles como um fantasma. O que você está falando? Leandro balbuciou, as palavras saindo de sua boca como se fossem pedras. Fui adotada. E André, ele estava me protegendo. A verdade é que a nossa família é muito mais complicada do que você pensava. Ele fez o que fez por nós,
para nos manter seguros. O olhar de Leandro oscilou entre choque e incredulidade. Clara não era apenas uma amiga. Ela era sua própria irmã? O que isso significava? O que mais ele não sabia? E enquanto Leandro tentava processar essa nova camada de revelação, a confusão ao redor deles aumentava. O homem alto se aproximou, os olhos brilhando de uma intensidade quase obscena. E agora, com essa verdade revelada, a pressão aumentará. Você terá que decidir de que lado está. A atmosfera carregada tinha um gosto amargo. Leandro sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. Ele precisava saber mais, precisava entender. Mas naquele momento, a única certeza que tinha era que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar e que as verdades escondidas eram muito mais perigosas do que ele podia imaginar. Leandro estava paralisado. O que ele achou que seria uma simples conversa sobre seu irmão, agora parecia um pesadelo. Rafael olhava para Clara com um olhar de preocupação. Leandro sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia articular as palavras. Eu sou Clara, a mulher respondeu, a voz tremendo. E André, ele não estava apenas desaparecido. Ele se envolveu em algo sério, algo que pode ter lhe custado a vida. E eu sou a última pessoa que viu André. Precisamos agir já. As palavras de Clara cortaram como uma faca. O que você quer dizer com isso? O coração de Leandro batia forte, cada batida ecoando em sua cabeça. O silêncio da multidão da barraca se transformou em murmúrios nervosos. Olhares preocupados passaram de um para o outro. Ele se meteu com gente perigosa, e agora eles estão atrás de mim. E posso estar trazendo isso para você também. Clara gesticulou, seu olhar frenético girando entre os rostos confusos. Se não a gente correr, vão nos encontrar. Antes que Leandro pudesse processar aquela revelação chocante, um barulho estrondoso ressoou atrás deles. O vidro de um carro explodiu em 1000 pedaços. Um carro escuro, com janelas fumadas, acelerou em direção à barraca, quebrando a atmosfera que havia sido carregada de segredos. O caos se instalou. Leandro! Gritou Débora, que havia saído da barraca com um rosto pálido. O que está acontecendo? É uma emergência. Temos que ir. Ele olhou nos olhos de Clara. Algo em seu olhar fez seu estômago revirar, uma mistura de desespero e uma verdade dolorida que ele não estava pronto para enfrentar. Ela não era apenas uma pessoa comum. Havia algo mais profundo e sombrio em sua expressão. Então, num momento de pânico, o homem alto avançou, os olhos queimando com raiva. Você não deveria estar aqui, Clara. Sua voz vibrava com poder. Ele parecia apenas um homem, mas havia uma ferocidade que o tornava assustador. Você não pode me parar! Clara gritou de volta, determinada e iluminada por uma necessidade desesperada. Ele precisa saber. Leandro olhou para Rafael, a confusão crescente. Do que você está falando? O desespero estava estampado em seu rosto. Em meio a essa agitação, algo extraordinário aconteceu. Um brilho intenso irrompeu do carro escuro. O homem que estava mais próximo de Clara deu um passo para trás, revelando uma pequena caixa brilhante. Ele a levantou e, antes que alguém pudesse reagir, pressionou um botão. Uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Os rostos se contorceram em assombro e pânico. Leandro colocou as mãos nos olhos, mas não antes de ver uma imagem se formando no ar. Uma projeção. Um vídeo. As imagens mostravam André, mais jovem e cheio de vida. Mas o que realmente chocou Leandro foi o que se seguiu. No vídeo, seu irmão estava cercado por figuras sinistras, conversando animadamente. E então a cena mudou. Em um flash, um homem se virou para a câmera.
revelando um rosto que Leandro conhecia bem. Era seu pai, Marco, que ele acreditava ter morrido em um acidente quando eram crianças. A sensação de choque atingiu Leandro como um soco. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz saiu trêmula. Como isso é possível? Os murmúrios aumentaram, a barraca agora pulsando com confusão. Clara parecia tão chocada quanto ele, mas sua expressão mudou rapidamente para a de alguém que conhecia o segredo por trás da revelação. Ele não morreu, Leandro. Ele foi levado. André sabe mais do que deixou transparecer. A queda de Leandro para essa revelação foi como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. E enquanto tentava entender, as sombras ao redor começaram a se aproximar. Os homens do carro escuro avançavam, prontos para agir. O pânico tomou conta. "É uma armadilha!" Rafael gritou, os olhos arregalados. "Precisamos sair, agora!" "Mas e André? O que vamos fazer com essa informação?" Leandro estava em conflito, seu coração disparando. Como tudo isso poderia ser verdade? E se seu pai estiver vivo? O ar estava pesado de perguntas não respondidas. E a urgência da situação exigia ação. Enquanto olhava para Clara, a luz do vídeo ainda dança em sua mente. Ela está mais perto da verdade do que imagina. E se continuar nessa busca, muitos não vão gostar. Com um movimento rápido, ele puxou algo de dentro do casaco. Leandro sentiu o coração parar. Uma arma. Mas antes que pudesse reagir, outra voz ecoou pela escuridão. "Chega!" Uma figura alta saiu de trás de uma árvore. Era um homem idoso, com uma aparência desgastada, mas seus olhos brilhavam com uma energia surpreendente. Ele se posicionou entre Leandro e os homens armados. "Se você seguir por esse caminho, não haverá volta. A verdade vai cobrar seu preço, Leandro." O mundo parecia ter parado. Todo o ar respirado foi sugado, enquanto a tensão se tornava palpável. O que seria essa verdade? E qual seria o preço? O choque estava longe de acabar, e a caos que seguiu deixaria todos sem palavras. O que viria a seguir? A luta. Pela verdade agora, era uma luta pela sobrevivência. Leandro estava paralisado. O que ele achou que seria uma simples conversa sobre seu irmão, agora parecia um pesadelo. Rafael olhava para Clara com um olhar de preocupação. Leandro sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer com isso?" Ele mal conseguia articular as palavras. "Eu sou Clara", a mulher respondeu, a voz tremendo. "E André? Ele não estava apenas desaparecido. Ele se envolveu em algo sério. Algo que pode ter lhe custado a vida. E eu sou a última pessoa que viu André. Precisamos agir já." As palavras de Clara cortaram como uma faca. "O que você quer dizer com isso?" O coração de Leandro batia forte, cada batida ecoando em sua cabeça. O silêncio da multidão da barraca se transformou em murmúrios nervosos. Olhares preocupados passaram de um para o outro. Ele se meteu com gente perigosa. E agora eles estão atrás de mim, e posso estar trazendo isso para você também. Clara gesticulou, seu olhar frenético girando entre os rostos confusos. Se não a gente correr, vão nos encontrar. Antes que Leandro pudesse processar aquela revelação chocante, um barulho estrondoso ressoou atrás deles. O vidro de um carro explodiu em 1000 pedaços. Um carro escuro, com janelas fumadas, acelerou em direção à barraca, quebrando a atmosfera que havia sido carregada de segredos. O caos se instalou. "Leandro!" gritou Débora, que havia saído da barraca com o rosto pálido. "O que está acontecendo? É uma emergência! Temos que ir!" Ele olhou nos olhos de Clara. Algo em seu olhar fez seu estômago revirar. Uma mistura de desespero e uma verdade dolorida que ele não estava pronto para enfrentar. Ela não era apenas uma pessoa comum. Havia algo mais profundo e sombrio em sua expressão. Então,
Num momento de pânico, o homem alto avançou, os olhos queimando com raiva. Você não deveria estar aqui, Clara. Sua voz vibrava com poder. Ele parecia apenas um homem, mas havia uma ferocidade que o tornava assustador. Você não pode me parar, Clara gritou de volta, determinada e iluminada por uma necessidade desesperada. Ele precisa saber. Leandro olhou para Rafael, a confusão crescente. Do que você está falando? O desespero estava estampado em seu rosto. Uma explosão de luz tomou conta do ambiente. O homem, que estava mais próximo de Clara, deu um passo para trás, revelando uma pequena caixa brilhante. Ele a levantou e, antes que alguém pudesse reagir, pressionou um botão. Uma projeção apareceu no ar. André, mais jovem e cheio de vida, cercado por figuras sinistras. Leandro sentiu seu coração ser arrancado. E logo, o rosto conhecido apareceu. Seu pai, Marco, que ele acreditava estar morto. Não, isso não pode ser verdade, Leandro balbuciou, todos os olhos no vídeo. Como isso era possível? Clara olhava para ele com preocupação. Ele não morreu, Leandro. Ele foi levado. André sabe mais do que deixou transparecer. No meio do horror, algo se rompeu. A figura do homem que estava entre eles se virou abruptamente. Você não deveria ter visto isso. Ele atirou um dispositivo para o chão. Uma fumaça densa se espalhou, cobrindo tudo. Cuidado! Rafael gritou, puxando Leandro para longe. Clara estava ao seu lado, o medo estampado em seu rosto. Mas no meio da confusão, uma voz cortou o ar. Parem! Não vão levar mais ninguém! André surgiu das sombras, com um olhar que Leandro nunca havia visto antes. Determinado, mas cheio de dor. Você não deveria estar aqui. O homem alto gritou furioso. André olhou firme para ele. Desculpa, mas eu não posso deixar vocês levarem Clara. E então, a revelação mais devastadora veio. André não estava apenas protegido. Ele tinha um vínculo mais profundo com o homem. Ele é seu irmão, Leandro. O mundo de Leandro desabou em um instante. O quê? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Ele mal podia acreditar. O homem alto, que sempre havia visto como um inimigo, um dos responsáveis pelas sombras em sua vida, era sua própria família. André limpou a garganta. A tensão vibrou no ar. Ele é seu irmão mais velho, Leandro. Nós somos uma família diferente do que você conhece. Você precisa entender isso. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Leandro olhou para Clara, que parecia tão confusa quanto ele. Mas como isso é possível? Por que ninguém me contou? O homem, agora, revelando sua verdadeira identidade, disse: porque havia coisas que precisávamos esconder. Coisas que ameaçavam não só você, mas todos que amamos. Leandro olhou para cada um deles, o choque e a dor se misturando. Então tudo isso, seu pensamento estava confuso. Tudo isso era por causa de quem somos? O que mais não me contaram? O que aconteceu com o nosso pai? Enquanto a fumaça se dissipava, a verdade pairava no ar, tão pesada que parecia quase sufocante. O que mais estava escondido? O que mais não sabia sobre seu passado, sua história, sua própria identidade? E ali, no meio do caos e das revelações, a luta pela verdade parecia seguir um caminho ainda mais complicado. As palavras de André ecoaram em sua mente, um aviso claro. Na busca pela verdade, nem tudo é o que parece ser. O que viria a seguir seria mais. Uma jornada por respostas e revelações, que poderiam não apenas mudar suas vidas, mas também moldar o que sempre acreditou. Leandro estava paralisado, a revelação de Clara esmagando seu coração. Ela era sua irmã. Como isso era possível? Seu mundo, que já estava em desordem,
agora girava em um turbilhão de confusão e dor. O homem alto que se dizia irmão de André observava a cena com um olhar sombrio. A tensão no ar era palpável. "Você está mentindo!" Leandro gritou, seu peito apertado. "O que mais você esconde? Como pode simplesmente aparecer assim?" "Eu nunca quis que você soubesse assim", Clara respondeu, os olhos marejados. Mas não havia como evitar. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. André, sem saber o que fazer, olhava para os dois, dividido entre a necessidade de proteger a irmã e a verdade que sempre prometeu. Revelara Leandro. Os homens armados se aproximavam. A situação se tornava mais intensa a cada segundo. O som de um motor rugindo ao fundo ecoava, como um sinal de que estavam cercados. "O que você fez, André?" Leandro perguntou. Sua voz agora uma mistura de desespero e raiva. "Como você pode se envolver com esse tipo de gente?" "Eu fiz isso para proteger vocês", André gritou de volta, sua voz quebrando. "Eu não pude ficar ao seu lado, Leandro." "As coisas são mais complicadas do que parece." Antes que pudessem responder, um dos homens armados fez um movimento brusco. "É hora de ir. Não podemos ficar aqui." A adrenalina correu pelas veias de Leandro. Ele se virou para Clara. "Precisamos sair. E agora?" E juntos eles correram, com André e Rafael tentando cobrir a retaguarda. O rufar dos pés ecoava nas ruas enquanto se moviam para longe da barraca. Leandro sentiu seu coração disparar. Ele ainda estava tentando processar tudo. Clara era sua irmã, o pai que ele havia perdido, a verdade obscura envolvendo sua família. A cada passo, o peso do passado ameaçava esmagá-lo. De repente, o grupo parou em um beco escuro, ofegantes, tentando recuperar o fôlego. A rua estava vazia, mas o som dos motores e gritos ecoava mais ao longe. "Precisamos pensar rápido", Rafael disse, sua voz tensa. "Acho que eles nos seguirão." Clara, com lágrimas nos olhos, virou-se para Leandro. "Sinto muito. Eu precisava que você soubesse a verdade, antes que fosse tarde demais. A verdade sobre o nosso pai, as mentiras. Eu só quero entender." Leandro exclamou, angustiado. "Como eu posso saber o que fazer agora?" "Devemos nos unir, Leandro." André interveio, sua expressão mudando de raiva para determinação. "Agora que você conhece, devemos lutar. Não podemos deixar que eles passem por cima da gente novamente. Precisamos salvar nossa família." A conversa fervia a tensão entre eles, mas no fundo havia um fio de esperança. Mesmo em meio ao caos, a ideia de lutar juntos, como irmãos, havia criado uma conexão entre Leandro, Clara e André que nunca existiu antes. "Eu tô com vocês", Leandro finalmente disse, decidindo. "Não sei aonde isso nos levará, mas não posso ficar parado." Os quatro se prepararam para a próxima etapa dessa luta coletiva. O medo ainda pairava no ar, mas com a unidade formada, havia uma nova força. O som distante de um carro se aproximando indicou que não tinham muito tempo. O grupo olhou um para o outro, prontos para enfrentar tudo. Seria um novo começo a um abismo sem fim. Naquele momento, só havia uma certeza. A verdade seria revelada, custasse o que custasse. E assim, enquanto se preparavam para a batalha que se aproximava, sentiam que a jornada estava apenas começando. Os laços familiares, os segredos e a luta pela verdade criariam um novo caminho, um que eles não podiam ignorar. E antes de partir, Leandro se virou para a câmera e disse: "Ei, você que está assistindo, preste atenção. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso canal. E eu quero saber o que você achou do final. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Vamos juntos nessa, porque quem é verdadeiro aqui merece todo o apoio. Estamos juntos.